do Senhor nessa noite, o livro de Hebreus, capítulo 10. Abre sua Bíblia comigo. Hebreus, livro dos Hebreus, capítulo 10, do verso 35 em diante. Eu vou ler na minha versão e depois nós vamos ler todos juntos. Verso 35. Não abandones, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, nós somos dos que não retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Por que eu quis ler na minha? Depois vocês vão entender. Vamos ler novamente? Verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, guarde isso, pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Repete comigo. Nós, porém, não somos. Eita glória, agora ficou bom, vamos lá. Para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Queridos, essa palavra, ao meditar nela, passou um filme assim, de muita coisa que eu e minha família já vivemos. E aí, conversando com a minha esposa sobre essa palavra, eu lembrei de uma situação. Eu trabalho com informática, eu sou analista de sistemas. E alguns anos atrás, foi me dado um desafio. Não existia ainda, só para os irmãos entenderem, não existia ainda aplicativo. Era coisa muito nova. E eu, como programador, nunca tinha programado um aplicativo. Tá bom. E aí o desafio veio. Marcos, preciso que você faça um aplicativo. Só que você tem apenas 20 dias para fazer isso. E eu nunca tinha programado nada em relação ao aplicativo. E o desafio veio e eu ficava dia e noite programando e no prazo conseguimos entregar e está no ar até hoje. Não estou aqui fazendo propaganda, mas só para os irmãos saberem, é o aplicativo da Rádio Melodia. Eu que fiz, da Rádio Melodia do Rio de Janeiro, foi eu que fiz. Mas aí é só para vocês terem uma experiência. Não desista. Queridos, essa palavra nos traz um alerta essa noite. Quantos aqui já começaram algum curso, algum projeto e não terminou? Quem aqui já começou a fazer alguma coisa em casa e não continuou? É assim. A primeira coisa que acontece, eu vou fazer esse projeto fitness, vou ficar magro, preciso disso, né? Por que a gente para? A gente começa, fica todo animado, vai na academia, faz a primeira aula, a segunda já não volta. Não é assim? Só que tem uma coisa. A primeira coisa que te trava é o medo. Como será? O que vai acontecer?
Será que vai ser difícil? Será que eu vou suportar? Será que eu vou conseguir? E a primeira coisa que você se depara numa situação difícil é o medo. Não vou dar esse passo porque eu posso me machucar. E agora? A dúvida, a incerteza, gera isso no homem de uma maneira tão forte que paralisa. E você não consegue prosseguir. Você não consegue finalizar. E aí essa palavra marcou muito quando eu li e estava meditando sobre ela. Por que a gente não alcança milagres diante do Senhor? Vou pedir para colocar uma imagem que eu achei muito interessante. Pode pôr. Olha que interessante essa imagem. A imagem ali tem um que está cansado, esgotado ali embaixo. E aí, ó, nunca desista. A vitória pode estar mais próxima do que você imagina. Quantos projetos, quantos sonhos, até mesmo sonhos, que a gente projetou e a gente não conseguiu. A gente não alcançou, por quê? Porque nós desistimos no meio do caminho. Paralisamos por causa de um problema, paralisamos por causa de uma situação. E aí por que nós não alcançamos milagres diante do Senhor? Temos vários exemplos de servos do Senhor que perseveraram e conseguiram. Um lutou com um anjo. Você imagina a situação. A palavra diz que um anjo, matou mais de 1000. Assim, ó. E teve um homem que lutou com ele. E falou assim, ó: não saio daqui enquanto não me abençoares. Eu vou lutar contigo a noite inteira, mas que eu vou vencer, eu vou. Ah, pastor, mas isso é lá para Jacó, lá do passado. Querido, quantas lutas Jacó passou e a gente não sabe. Quantas situações difíceis ele enfrentou. Mas ele reconheceu que o Deus que ele servia, o Deus que fez a natureza e tem poder para mudar essa natureza da maneira que ele quiser, falou assim: eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, filho, eu estou contigo na sua casa, na sua família, hoje. Por que desistir? Numa situação, eu vi até essa semana, tá rodando as Olimpíadas, e um dos corredores que estava ali, ou corredor, eu não me lembro, deu a largada, caiu. E olha só, todos os outros seguiram. Essa que caiu, essa pessoa que caiu, ela começou, passou 1, passou 2, passou 3, falou assim: eu vou chegar lá. Posso ter caído, posso ter tropeçado, mas eu vou chegar lá. E sabe qual medalha que ela ganhou? A de ouro. Ela chegou. E isso é para você entender que o Deus que você serve vai fazer você ganhar a medalha de ouro hoje. Você vai chegar lá, querido. Você vai mudar, você vai conseguir. Deus não te trouxe aqui à toa nessa noite, ou por um costume, mas Ele te trouxe aqui para falar assim, ó: se você não desistir, eu vou estar do seu lado. Quem te falou que é fácil? Quem te falou que é fácil? Mas uma coisa eu posso dizer, é gratificante. Quando você vê o desafio na sua frente, a montanha na sua frente, e aí Deus vira e fala assim: aponte para o monte, e ele pode sair daí. Isso se chama fé. Acreditar naquilo que nós não vemos. Acreditar naquilo que nós não vemos. Pastor, mas me falta fé porque a luta é grande.
E aí eu queria te fazer uma pergunta. Em sua opinião, quais são as suas atitudes que demonstram falta de confiança em Deus? Eu vou repetir. Quais são as suas atitudes que demonstram a sua falta de confiança em Deus? Deus falou que ia curar. E Ele tem poder para isso. Mas a dor da enfermidade, a dor do sofrimento, faz você o quê? Paralisar. Ou quando você, na palavra que eu até trouxe, reclamar, murmurar. A ansiedade hoje em dia, o que mais se fala dentro da medicina é ansiedade. As crianças estão ansiosas. A situação é tão corrida que você não tem tempo mais para nada. E você tem que correr de um lado, correr para o outro. Mas olha o que o Senhor fez. Te parou agora. Para você relaxar e falar assim, ó, calma. Isso não é o fim. Calma, minha filha. Isso não é o fim. Eu estou contigo. Você imagina agora o Deus Todo-Poderoso virar para você: filha, eu te conheço. Eu sei que você está passando, mas calma. Espera só mais um pouquinho, porque eu vou mudar a sua história. Primeiro, o livro de João, terceira epístola de João, lá no finalzinho. Depois você pega a sua Bíblia e lê. Tem um versículo que eu acho muito interessante. Quando João fala assim: queria vos escrever, mas não escrevo, porque não quero colocar em tinta ou pena, mas quero falar-te face a face, porque assim ninguém vai interromper. Olha que interessante. O diabo, Satanás, ele sabe de tudo aquilo que você deseja. Ele sabe dos seus sonhos, ele sabe aquilo que você almeja. E aí ele pega esse sonho e esse projeto e faz assim, ó, amassa, joga fora e fala assim: você vai conseguir? Mais nada. Quantas vezes você já ouviu isso até dentro da sua família, até dentro do seu lar? Não vai conseguir, não tem jeito. Para que você vai na igreja? Você luta com isso há anos e Deus não te ouviu. Todo processo vindo de Deus é tratamento. E hoje Ele te trouxe aqui para tratar a tua alma, para que você persista, insista, porque a vitória virá. Hebreus, quando nós lemos, ele fala de perseverança, confiança, não desistir em meio ao caos. E aí, perseverança tem a ver com paciência. Hoje em dia, se a pessoa que está dirigindo na sua frente não deu a setinha para virar à esquerda, você já buzina, já briga, né? Fala assim: já vem um atentado atrapalhar a minha vida hoje. A gente não tem paciência no trânsito. A gente não tem paciência com os nossos filhos. O filho está lá brincando, joga tudo para o alto, faz aquela bagunça dentro da sala, e você fica nervoso. Tudo hoje tira a nossa paz. Tudo. Se alguém chega para você e fala assim: não, acabou. Acabou o seu dia. Acabou sua esperança.
você já teve na vida? Agora, quantas vitórias Deus também já deu por você perseverar? Tente lembrar de tudo que Deus já fez, na sua casa, na sua família, no seu emprego, livramentos que nós nem vemos. Andamos na rua, tropeçamos e já brigamos. Mas, querido, às vezes o seu tropeçar aqui te para 10, 20 segundos para não acontecer um acidente lá na frente. Então Deus tem um projeto para tudo. Não se desespere, não desista, porque Ele tem o controle de todas as coisas. E você não é diferente. Tenho mais uma pergunta. Você já começou a orar por uma bênção, ou por um milagre, ou por uma situação, e parou? Já aconteceu isso com vocês? Eu já passei por uma situação que eu fiquei um mês orando todo dia a mesma oração. Todo dia. Orava, e eu achava que Deus não estava me escutando. E Deus usou uma pessoa, uma situação totalmente ímpar, que quando eu vi a situação, Deus falou assim: está aí a sua resposta, filho. Eu falo como eu quero, do jeito que eu quero, e no momento que eu quero. E me deu a vitória. Então, você pode orar 10 anos. Ah, pastor, mas eu estou orando 10 anos. Eu estou orando dias. Queridos, hoje o dia está tão corrido que a gente não ora nem 5 minutos. Persistir é 5 minutos? Persistir é 10 minutos? Não. Persistir é você não deixar de fazer. Continuar. Porque lá na frente a vitória vem. Quem sabe é hoje. Quem sabe é agora. Que Deus te trouxe aqui para mudar a sua história. Não sei a sua situação, mas Deus sabe. E Ele te trouxe aqui para falar assim: ei, filho, vim trazer esperança para o seu coração. O sorriso voltar a brilhar. Não chores, não se desespere, continue a orar. O que nossa irmã estava falando era justamente isso, que o Senhor deu o desejo dela de orar. Ah, queridos, eu aprendi que a oração move a mão de Deus. Imagina como é profundo isso. Quando você ora, Deus faz assim: pode deixar que eu cuido. Pode deixar que eu transformo, pode deixar que eu curo, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu vou. Às vezes você tem um parente que está distante, e você ora por ele. A oração vai onde a gente não pode ir. Quando eu oro aqui, anjos do Senhor vão lá e cuidam daquele seu familiar. Quando eu oro aqui, o Senhor move processos na justiça lá em Brasília. Mas o Senhor muda. Por quê? Porque a oração move a mão de Deus. E o que você precisa que a mão de Deus seja movida? Para onde que a mão de Deus precisa ir? Na sua casa? No seu emprego? Na sua família, na sua enfermidade. Onde a mão de Deus precisa ir hoje? Ah, mas o que eu preciso, pastor? Orar. A oração é um diálogo. Quando você começa a falar, o Espírito Santo vem e começa a te responder. Eu já passei um tempo que eu estava orando e nem percebi. Eu fiquei
algum tempo, não lembro quanto, mas fiquei horas. E eu achava que aquele vazio que eu estava sentindo era justamente isso, Deus não está me ouvindo. Mas aí vem o Espírito Santo e fala: eu estou contigo. Comece agora a pensar aonde a sua oração precisa ir. Você não pode ir, mas a sua oração pode ir. E não são os profetas da Bíblia que oravam e o sol parava. Ah, pastor, eles são profetas. Ei, você também é um. Você pode orar aqui agora e Deus mudar uma situação que você nunca imaginava. Eu creio nisso, eu creio que Deus pode fazer. Em sua opinião, preste atenção, outra pergunta, em sua opinião, qual o segredo para ser perseverante? O que eu preciso fazer para continuar a caminhar? Se eu estou caminhando aqui, tem o pedestal do microfone, não tem problema, eu vou continuar. Chega aqui, tem a caixa, não tem problema, eu vou continuar, porque meu alvo é Cristo, e eu vou chegar lá. Não importa os obstáculos, não importa a adversidade, não importa o que estiver barreirando o seu visual, Deus vai e tira, Deus move, para que você possa entender, Ele é poderoso para fazer. Qual o segredo? O segredo é não ouvir vozes externas. Que isso, pastor? Não ouvir vozes externas que te dizem assim: não tem jeito, não tem solução, não tem cura, não vai resolver, não adianta. Tudo palavras negativas, tudo palavras que são desprezadas para o bom fiel cristão. Aquele que perseverar até o fim será aquele que perseverar até o fim será. Você só alcança a salvação se você continuar. A vida cristã é uma continuidade. Hoje você veio, amanhã eu vou de novo, domingo eu vou de novo, segunda eu vou de novo, porque eu, quando busco o Senhor, Ele vem ao meu encontro. E a Bíblia me diz que os sinais vão me seguir. Não é você correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você. Olha a diferença. Ah, eu vou porque eu preciso de uma bênção do Senhor. Glória a Deus. E Deus vai te abençoar. Agora, quando você tem continuidade, perseverança, contínuo, vou buscar, confio, vou buscar, confio. Ah, meu irmão, a bênção vai te seguir. Você não precisa nem se preocupar que Deus cuida dos seus filhos. Você não precisa se preocupar que Deus cuida da sua casa. Você não precisa se preocupar que Ele vai lá e faz o que você precisa. Não precisa nem falar, Ele vai lá e te honra no seu trabalho. Quando você vê, a situação já mudou. Por quê? Porque Deus vai na frente e abre caminhos que a gente não vê. Mas eu preciso ter foco. Olha que interessante. Quando você vai tirar uma foto, hoje em dia, até as crianças já sabem tirar foto. No celular, se você der um toque no meio da tela com a câmera aberta, ele vai focar, melhorar aquela imagem. Hoje em dia, tem recurso para tudo em relação à câmera. E o foco é justamente a qualidade daquela imagem. Melhoria na imagem. E hoje, você chegou aqui todo turvo.
embaçada. Quando eu orava, o Senhor mostrava exatamente isso, que a gente não conseguia ver a vitória. De tanta situação difícil, de tanta palavra negativa, de tanta coisa ruim, a gente não via a vitória. E aí Deus vinha e fazia assim, ó: eu enxugo dos teus olhos toda lágrima. Eu entro na tua casa hoje e mudo essa situação. Ei, filho, eu estou contigo. Abra os teus olhos e me veja. Eu estou do seu lado. Quando o Senhor falou isso comigo, eu comecei a chorar. Eu falei, eita. Eu falei assim, eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Dá o primeiro passo. Continue. Não olhe para trás. Teve uma mulher na Bíblia que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela lembrou dos problemas, da situação difícil. E ela virou uma estátua. Morreu. Não olhe para trás, não ouça vozes externas. Aquilo que te aprisiona a luta, deixa para trás. E continue. Continue. Caminhando um passo após o outro. Continue, continue, continue. Por quê? Deus vai te honrar. Deus vai mudar a sua história. Agora, além de foco, melhorar a sua visão, Deus exige de uma coisa, de cada um de nós. A palavra chama atitude. Não recuar. Mas está doendo, estou chorando, estou sofrendo. Continue. Não vou recuar, continue. Porque a sua perseverança vai trazer você naquilo que você precisa. E aí, a palavra diz que os pensamentos que eu tenho sobre vós são bem maiores daquilo que você possa pensar. Você pede uma coisa e Deus já tem outra muito maior do que aquela que você está pedindo. Porque a bênção vai te seguir. E nós somos do time que não retrocede. Nós somos do time que não retrocede. Já perdi batalhas, já chorei, já lutei. Ah, meu irmão, mas já venci muitas delas. Pastor, você já passou por situação difícil que você não venceu? Claro, meu irmão. Mas por quê? Porque tudo tem o propósito do Senhor também. Mas hoje Ele te trouxe aqui para falar assim: se você continuar a me buscar, eu vou abrir a porta que você precisa. Eu vou mudar aquela situação. O encorajamento que Deus está trazendo hoje é falando assim, ó: eu, o Deus que você serve, te trouxe aqui para te dar confiança. Qual é o segredo para não recuarmos? Não vou olhar para trás, não vou ouvir vozes, vou ter foco, vou ter atitude. E aí, quando eu falo de atitude, preste atenção. A Bíblia fala que a nossa palavra tem que ser sim, sim, o resto, eita glória, hein? Sim, sim, não, não. O resto é procedência maligna. Não queira ser filho do diabo. Que isso, pastor? A Bíblia fala que quem mente é filho do diabo. Você está numa situação, aí você fala assim: o seu filho, não estou em casa não.
Ou você tem que pagar um imposto e você muda, burla. Isso não é coisa de Deus, não. Se a lei está aí é para a gente seguir. Não queira dar jeitinho nas coisas. Ou é ou não é. A Bíblia fala que é ou não é. A Bíblia te dá orientação para isso. E se o mundo fala que não é, meu irmão, pode falar à vontade. Eu sigo a Bíblia. Eu sigo a palavra de Deus. E ela me fala que isso está errado. Então eu não vou fazer. Não é porque todos estão fazendo que eu vou fazer. Não é porque todos estão agindo assim que eu vou agir assim também. Não é porque todos estão falando que isso agora é natural. Não é. Se a Bíblia fala que não é, não é. E a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. E o time só vence quando temos um ao lado do outro. Vem cá, querido. Seu nome é? Davidson. Davidson. Está eu e Davidson numa caminhada. E aí, o Davidson se machuca. Você não vai andar, tá, Davidson? Ó. O time não deixa o outro para trás, não. O time leva. Se você não consegue orar, ore com seu irmão, porque ele vai te dar força para caminhar. Vamos agora, Davidson, ó. E aí, aquilo que era luta para ele não andar, agora ele vai andar. Agora ele vai perseverar. Por quê? Porque somos um time. E o time não retrocede. Davidson, você não vai conseguir. Davidson já era. Davidson não vai ter. Eu estou com ele. E aí eu estou orando pela vida dele. Estou orando pela casa dele. E aí, meu irmão. Obrigado, Davidson. Nada pode nos deter. Nada pode deter aquele que leva a Deus a sua oração pelo seu irmão. A Bíblia fala que Jó ganhou o dobro do que ele tinha, porque ele orava pelos seus amigos.